Hi guys! Gente, a gente acabou. Eu acabei de gravar um vídeo sobre desenhos, sobre a Turma da Mônica. E nesse vídeo eu falei sobre desenhos antigos e sobre a continuação deles, que eu particularmente não gosto muito, porque parece que tá forçando um auge de que já foi, a época já foi. Então, hoje, pra complementar o vídeo passado, a gente vai ver qual franquia saturada teve o pior final. E aí, qual vocês acham que teve? Eu acho que todos, todos existentes. Mano, será que Pica-Pau tem até hoje? É porque eu acabei de falar de Pica-Pau no final do vídeo passado, então eu fiquei com Pica-Pau na cabeça. Cara, eu acho que muitos tiveram. Mas vamos ver aqui no vídeo. E eu vou avisar agora, mas eu vou avisar no final também, que vai estar no card. Eu acho que vai estar do outro lado, né? Mas vai estar no cardzinho e na descrição o vídeo original, certo? Certo? Vamos assistir, porque já fiz 2 vídeos de 40 minutos falando, né? Para amar um filme. Todos nós temos razões únicas para amar um filme. É isso que torna o cinema tão mágico. É pessoal, você pode amar a essência do filme ou pode amar os detalhes. E se tem algo que sempre está atrelado Nossa, meu malvado favorito tiveram quantos filmes? Eu só lembro de 2. E os 2 foram muito bons. O segundo é o que ele conhece a. Eu esqueci o nome dela. A ruiva, né? Acho que tem não. Aí tem o segundo filme que ele tem um irmão gêmeo. Ai, a nada a ver. grandes franquias de animações, são sagas que começam contando a sua essência e que depois se tornam apenas detalhes. Mano, eu não vi o segundo filme do Megamente. Ou a gente podia assistir, né? Será que alguém fez review? Um exemplo disso é Meu Malvado Favorito, em que o seu primeiro filme abordava questões como paternidade, adoção e consertar um coração que havia sido destruído pelas maldades do mundo através do amor. Isso é a essência da saga. Os detalhes podemos dizer que Eu são a gosto. comédia exagerada e os Minions. Porém, como já citei antes, as sagas começam com a sua essência e depois se tornam apenas detalhes. E para comprovar Kung Fu Panda, acho que assisti 2 filmes. Eu não sei, não foi algo que eu acompanhei muito, não. Eu só lembro do primeiro filme. Não, o segundo é o que tem o Tai Lung, não é? Eu lembro de assistir, mas eu não lembro de. Nossa, acho que eu vou reassistir, gente. Já sei o que fazer hoje. No meu resto de dia, no meu resto de folga. Fazer uma pipoca e assistir Kung Fu Panda. isso, é só fazer uma rápida comparação entre o primeiro e o último filme de algumas franquias, como Era do Gelo, Meu Malvado Favorito, Hotel Transilvânia e O Bicho Vai Pegar. E é exatamente isso que faremos. O bicho vai pegar? Teve continuação? Eu só lembro do primeiro. Nossa, eu vou ficar pausando só pra falar isso, né? Desculpa, gente. Eu só tô animada falando de desenhos. Nesse vídeo. Por isso hoje, nesse maldito canal, a decadência das franquias de animações. Não, a Disney também tá comprando tudo, né? Porra. Não, desculpa aí. Gente, eu não sei. Eu gosto, mas eu odeio a Disney. Eu gosto, acho que do antigo. Que eu acho que. Gente, na minha cabeça, até hoje, não entra na minha cabeça que eles fizeram uma animação em 1930. Não entra na minha cabeça, gente. Isso é. Não sei, pra mim, 1930 ainda era tudo arcaico. 1930 passa vibe de foto em preto e branco ainda. Quer dizer, nem sei quando que teve cores. Quando que teve? Gente, 1861? Quer dizer, respostas de IA, né? Caralho, gente. 1800 ainda parece super arcaico, sei lá. Aí coisa ai, não sei, império de roupas chiques. Ai, vocês estão vendo meu ver mais tarde, hein? Tem que lembrar de borrar, porque eu não quero que vocês vejam o que eu vou assistir. Spoilers. Enfim, da Disney. Eu gosto de antes. Parece que antes era tudo feito com carinho, né? Eu não sei. Aqui o Alt Disney. Que ele faleceu, né? Eu acho que ele faleceu, tipo, nos anos 90, né? Caralho, 66! Mentira! Nossa, eu achei que ele tinha vivido mais ainda. Porra. Enfim, eu não sei que tipo de pessoa que ele era, mas os filmes antigos parecia ter uma essência assim, sabe? Parecia tudo ser tão mágico, tão belo, tão bem feito. Parecia ter um carinho. E nas coisas de hoje da Disney, parece que é tudo, não sei, não parece que é feito com carinho, com coração, com amor. Parece que é só
produzir pra ter mais. E não sei, muitas coisas assim de que ela comprou muita coisa. Então, faz sentido. Na verdade, eu nem vou ficar me explicando, porque se eu for ficar falando também, vai ter um vídeo gigantesco. Mas eu acho muito estranho uma empresa que vai comprando várias coisas, sabe? É o mundo em que vivemos. É igual, é igual o fato da Coca-Cola, tipo, ser dona da Fanta, do que mais? O que eu quero dizer é que a gente acha que existe uma disputa de mercado, mas não existe. Tipo, a Coca-Cola é. Olha, ó. Ai, resposta de A de novo, hein? Olha isso. A Coca-Cola é dona de aproximadamente 500 marcas. Tipo, não faz sentido. Achei que a Coca-Cola era só Coca-Cola. Mas ó, se tiver isso aí, ó, Monster, eu sabia disso. Eu só sabia da Fanta. Gente, Fanta, Sprite, Schweppes, Del Valle, nem sei o que é Hades, nem sei o que é isso, Mate Leão, Cristal e Monster. Então, assim, não existe disputa de mercado. A mesma coisa com, acho que é Salon, não é Salon Online, mas é uma marca de cabelo. Que é dona de várias coisas. Não é a Salon Online porque ela é brasileira, né? Será que é o Dora? É o Selvi? Deve ser. Conheça as 22 marcas que fazem parte do grupo L'Oréal. Ah, é no Brasil. Mas enfim, ainda assim, ó. L'Oréal Paris, Garnier, esse aqui eu nem conheço, Colorama, Maybelline, sei lá. Tá. É, Paris, ai, profissional, Kerastê, não sei o que. Lancôme, nem sei o que é, nem sei o que é, nem sei o que é, nem sei o que é. Prada! Prada, gente. Nem se fala em tiro. Não sei, Prada é chique, né? É caro? Acho que é caro, não é? Eu não entendo de marcas caras. Não, mas a Prada é cara, né? É. Então, tipo, algumas marcas, você acha que tem uma grande disputa de mercado, mas não tem, não existe. Porque são poucas empresas que são donas de várias. Então não tem disputa. Tipo, na verdade, o que? A disputa da Coca é, só com a Pepsi. Com a Fanta, não é? O que mais? Não sei. Ai, gente, enfim, não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Aí também Disney Plus. Não acho que faz sentido. Na verdade, o tanto de stream. Como que fala? Stream? O tanto que existe, gente, pra quê? Pra quê? 2002. Nesse momento, o mundo das animações estava passando por uma transformação, pois aqui o formato Eu acho que eu reassisti a Era do Gelo esses dias. de desenhos feitos em Com minha 3D tia e com minha estava se mãe. popularizando e tirando forças do formato antigo feito em 2D. E é nesse cenário que aparece Desculpa pausar de novo pra falar. Tem 40 minutos. Meu Deus, tem 40. Eu já falei por 10. Não, vou falar essa última vez e a gente vai assistir o vídeo. Mas isso é uma outra coisa também que parece que não se encaixa na linha do tempo. Que realmente ali nos anos 2000 já começou a surgir as coisas 3D. E, por exemplo, ali pra 2008, 2009, foi o auge do CGI. Tipo, Homem de Ferro, gente, é de 2008. 2008. Avatar é de 2009. O Vingadores, que é o que? 2012. E é um CGI, assim, pá, muito foda. E aí volta na questão que eu falei. Parece que antes as coisas eram feitas com mais carinho, mais amor. Então, algumas coisas de CGI hoje, por exemplo, eu não assisto mais Marvel. Não acompanho nada. Mas eu vi muita gente falando da decadência do CGI. E assim, pra empresa que ela é, sei lá, milionária, trilionária, nem sei, mas deve ter dinheiro pra pagar CGI. E aí eu vi o pessoal só mostrando aquela imagem lá do olho do Doutor Estranho, sabe, abrindo. Acho que um outro que era um portal, assim, que tinha uma pessoa. Enfim, parece que hoje eles estão... Todas as empresas estão sempre focadas em... E, assim, empresa em qualquer ramo que seja, sabe? Parece que é sempre querer fazer mais, ter mais, produzir mais.
talvez pra ganhar mais, mas não, parece que não tem um carinho pra fazer as coisas. Faz sentido isso? É. Até roupa. Parece que é sempre fazer a maior quantidade possível e não fazer com carinho ou com qualidade. Entende? Era do Gelo, um filmaço que conseguiu agradar gregos e troianos, e de cara se tornou um novo clássico das animações. E se você analisar, pode perceber uma certa semelhança com dois filmes que já haviam sido lançados naquela época, Shrek e Monstros S.A. Era do Gelo 1 se assemelha com Shrek em seus personagens, sendo o Manny com uma personalidade parecida com a de Shrek, e Sid tendo uma personalidade parecida com o Burro. Era do Gelo Além de de qual... que o contexto em que os dois personagens se conhecem Qual é quase empresa, o hein? mesmo, pois tanto o Pixar, Sid como sei o lá. Burro estavam fugindo de uma briga e usaram os outros como escudo. Já Monstros S.A. narra a história de um grupo de personagens que estão tentando devolver uma criança de outra espécie para sua família, e nessa jornada os personagens se conhecem melhor, formando uma amizade entre espécies. História muito parecida com a vista em Era do Gelo. Pois é, Verdade. Era do Gelo, mesmo com essas semelhanças, conseguiu ser totalmente original em sua aventura. Ah, Era do Gelo é de Blue Sky Studios. Acho que apareceu, né? Nossa, da Fox. Nossa, não sei falar 20, não. Mas é 20 Centauri Studios. Ah, é verdade, é daquele que aparece o 20zinho. Aí. Não. Sim. Não, esse é do Universo. Ai, não sei. Universal? Sei lá, gente. Não, e qual é o barulho que faz quando aparece o 20? Não é? Marcando uma geração que cresceu assistindo esses filmes. O primeiro filme centra a trama em três personagens: Diego, o Dente de Sabre, Sid, a Preguiça, e Manny, o Mamute. Nossa, Além Blue Sky, eu achei que era, sei lá, Pixar. do Não sei. Scratch, que não participa Não duvido nada que essas empresas sejam da mesma, né? Se pai da Disney. Não tinha. A Disney não comprou uma? Não lembro. Não vou falar o que eu não sei, gente. da história, mas seu envolvimento na trama conseguiu cativar tanto que ele virou o rosto dessa franquia. Logo de Eu odeio essa porra desse esquilo, gente. Eu odeio. A aparição dele super chata. E eu não acho engraçada. Eu acho ele super chato. Ele atrapalha em tudo. Tudo ele causa. Eu odeio. cara já se percebe que esse primeiro longa conseguiu criar 4 personagens muito carismáticos que sustentam a trama. E mesmo que a sua animação não tenha sido tão boa quanto a da sua concorrência da época, ela fez tanto Nossa, eu dinheiro acho quanto boa e pra até chegou época. a ser indicada ao Oscar, perdendo para Viagem de Chihiro, outro grande clássico. E se você quer um vídeo Caralho, Viagem de Chihiro de 2002? especial falando apenas sobre os filmes do Estúdio Ghibli, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários. O primeiro Era do Gelo serviu não apenas para construir uma base financeira para Blue Sky Studios, Oh, gente, desculpa pausar. Eu gosto de falar e eu tô gostando desse assunto. Me desculpa. Uma coisa que eu percebi, porque foi o que eu falei, eu reassisti a Era do Gelo esses dias, né? Que foi Dia das Mães. Aí, acho que no dia seguinte, não lembro. Eu sei que tava eu, minha tia e minha mãe. E aí, e minha prima. E aí eu falei, gente, vamos assistir desenho. E aí eu coloquei lá os desenhos. Pelo que eu percebi, no primeiro filme, os olhos do Diego são super verdes. E aí, acho que no filme do dinossauro, acho que é o terceiro, é o segundo, não tá tão verde, parece meio castanho, meio marrom. Não que isso seja um problema, ou enfim, só tô comentando. mas também para construir uma base narrativa dos seus próximos filmes. Filmes com histórias relativamente normais, mas com muito coração. É o terceiro. O segundo filme é o que tem a água, derretimento. É, tá certo. E aí o terceiro é o dos dinossauros, é verdade. Como foi visto em Robôs e Rio, Era do Gelo é uma comédia familiar com uma história simples, direta e carregada de sentimentalismo em suas subtramas. É só lembrar da origem do Manny, que é mostrada sem narração através de pinturas rupestres, o que demonstra não só um capricho visual em mudar a animação para contar uma pequena história, mas um capricho narrativo em explicar por que o protagonista age daquela forma. Sim, e eu nunca entendi, gente. Ele é o filhote ou ele é o pai?
porque ele estava sozinho e porque ele estava prestes a ir jogar no Vasco quando encontrou o Cid. Esse longa conseguiu colocar em seu enredo Eu nunca percebi que ele ia jogar no Vasco. Sério? prestes a ir jogar no Vasco quando encontrou o Cid. Esse longa conseguiu colocar em seu enredo todos os momentos que compõem uma boa experiência cinematográfica. Momentos engraçados, momentos reflexivos e momentos emocionantes. A história de Manny e Cid, dois animais que foram abandonados pela sociedade e agora andam sem rumo em suas vidas, cruzam com a história de Diego, que muda sua forma de ver o mundo através da viagem que eles traçam. O Diego me lembra até o Vegeta, véi. Não o Vegeta de Juliette. O Vegeta do Dragon Ball mesmo. Pois os dois têm um plot de começar sendo o vilão e acabar. Agora o olho dele não tá tão verde, né? Aqui no primeiro filme, quando ele vai arranhar assim o bebê, o olho dele tá super verde. Como um herói. E uma curiosidade é que tanto o Vegeta como o Diego eram pra morrer nas histórias originais. Mas eles chamaram tanto a atenção do público que permaneceram vivos. Era do Gelo é a típica história de um grupo de personagens que possuem uma meta e na realização dessa meta descobrem um novo propósito para suas vidas. Esse tipo de história já foi contada várias vezes no cinema. Um exemplo é Como Treinar o Seu Dragão, em que o Soluço começa com a meta clara de querer matar um dragão, mas ao longo da sua jornada ele descobre que na verdade nunca quis matar um dragão de verdade e o seu propósito passa a ser unir o mundo dos dragões com o mundo dos humanos. E no final, ele realiza esse objetivo, mudando até mesmo a Eu lembro até hoje que eu brigava com meu primo, tipo, não, o meu dragão é o Banguela. Não, o meu dragão é o Banguela. Não, é o meu. Não tinha briga física. Mentalidade do seu pai. E isso é ruim? É óbvio que não. Não tem problema um filme ter um final previsível, se a sua trama é bem desenvolvida. É assim que se define Era do Gelo 1, um filme com um bom desenvolvimento. Ele foi um sucesso absurdo de bilheteria, tendo custado 59 milhões e arrecadando a bagatela de 383 milhões de dólares. Isso em 2002, e sem contar as vendas de DVDs e as exibições na televisão. E com todo esse sucesso, era só questão de tempo até chegar à sua sequência, Era do Gelo 2, que nós vamos analisar agora. A história do trio original continua e a grande novidade desse longa é adicionar 3 personagens novos, sendo a Ellie, um interesse romântico para o nosso protagonista, e os seus 2 irmãos, que até que são engraçados, mas no fim não são personagens tão interessantes porque eles passam boa parte do filme só enchendo o saco dos nossos protagonistas, e a personalidade dos dois é praticamente a mesma, nem valendo a pena decorar os seus nomes. O gelo está derretendo graças ao aquecimento global, e agora cabe aos personagens conseguir fugir dessa inundação. Além disso, outro ponto que move a trama é o Manny acreditar que é o último mamute vivo, até que, como mencionado antes, aparece a Ellie, uma mamute fêmea. A única coisa que eu não gosto desse filme, que eu reassisti, e é essa... Tipo, o Manny vê ela e ele já fica tipo... Não, a gente precisa continuar a espécie. Não sei, papo torto, O estranho. grande problema é que ela pensa ser um gambá. Sadmei, Satanás. E é isso. Essas são as duas grandes histórias sendo contadas, o aquecimento global e o Manny se apaixonando. Então logo de cara dá pra perceber que esse longa não tem a mesma qualidade do original. Aqui a Blue Sky Studios não conseguiu o mesmo feito que a DreamWorks conseguiu, por exemplo, onde as continuações dela muitas vezes superam o material original. É perceptível como eles reciclaram alguns elementos do filme anterior. Na primeira aventura eles caminham em grupo para devolver um bebê, e na segunda eles caminham em grupo para fugir da inundação. A estrutura é muito semelhante, e acredito que por isso, na minha visão, o terceiro é melhor do que o segundo, mas para isso falta. Lembra que eu falei que Era do Gelo 1 era uma história simples, direta e carregada de sentimentalismo? Pois é, a sua continuação infelizmente não conseguiu sustentar essas características tão bem quanto o primeiro, pois aqui também existem momentos dramáticos, mas não tão bem implementados como no primeiro, dando mais espaço para piadas físicas, escatologias e esse tipo de coisa que o cinema de animação está cheio. Embora eu deva assumir que a revelação do passado da Ellie é uma cena assim muito bonita,
pois aqui temos uma união de fatores que tornam esse momento especial. Seu cenário, sua trilha sonora e a própria animação da Ellie criança encontrando os gambás é muito bem feita. A questão é que esse momento aparece do nada. Convenientemente eles encontram uma árvore que representava o passado da Ellie, mas qual a chance de no meio de uma inundação você encontrar a mesma árvore que você viu na infância? Narrativamente falando, isso não faz o menor sentido. A melhor cena do filme não teve tanto impacto quanto deveria, embora E eu achei muito do nada. Não sei. Aí do nada deu um estralo e ela... Bora, Ai, Thaís. eu não sou um gambá, eu sou um mamute. sim, porque ela foi mal escrita pelo roteiro, diferente da revelação do passado do Manny no primeiro filme, onde toda a situação é muito mais natural. Mas não me entenda errado, Era do Gelo 2 não é um filme ruim, e tá muito longe de ser. No final do vídeo vou dar uma nota para cada filme que aparece nessa lista, e já adianto que Era do Gelo 2 é um dos melhores. E agora vem os argumentos de defesa desse filme. A sua comédia, com várias cenas hilárias e inesquecíveis. Eu tenho certeza que você vai lembrar de todas as cenas faladas agora. O Número dos Abutres, onde eles cantam aquela música Um Rango Legal. Um rango legal. É o que procuro. Procuramos. Vezes ao dia É o que E precisamos. é claro, o momento que o Cid é sequestrado por uma seita que considera ele o deus do fogo. São cenas descartáveis sim para a narrativa que está sendo contada, mas dane-se porque elas são perfeitas. Eu acho que quanto mais coisa nada a ver sem sentido. Quer dizer, depende, né? Mas essas coisas sem sentido engraçadas em história são legais. Essas coisas descontraídas, né? Waka, 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 waka. Então, recapitulando, o primeiro filme é perfeito, o segundo não é perfeito, mas é muito bom, com o seu grande Eu não problema lembro. sendo a repetição da narrativa e a diminuição de momentos dramáticos em prol da comédia. E é nesse contexto que chega Era do Gelo 3, um filme que pra mim é perfeito. muito nostálgico, pois eu lembro de todo o hype da época que envolveu esse projeto. Então talvez que por fala? isso minha opinião sobre ele seja um pouco suspeita, mas vamos lá. Era do Gelo 3 coloca um peso negativo sobre toda essa franquia devido ao problema que veio com ele e que se perdurou por toda a saga: o excesso de personagens. Algo que pode ser legal por deixar a história mais dinâmica, mas que perde muito em narrativa, pois quanto mais personagens no filme tiver, menos tempo de desenvolvimento cada um deles vai ter, por causa da duração menor que é um longa-metragem. Não é como se fosse um anime com 1000 episódios Podia ter tirado essas porra desses quilos. para conseguir desenvolver todo mundo. Não, um filme de animação possui em média 90 minutos. E Era do Gelo 3 possui 11 personagens, com os novos sendo o Buck, os filhotes de dinossauro, a mamãe dinossauro e o arqui-inimigo do Buck. Porém, entretanto, todavia, Era do Gelo 3 ainda é um ótimo filme, mesmo com esse excesso, pois os filhotes, a mamãe dinossauro e o inimigo do Buck são secundários. Ah, e também tem a namorada do Scratch, que também é uma personagem secundária, vai. E sendo então um único novo personagem principal, o Buck, que foi uma ótima adição. Ele é um personagem engraçado, que ao mesmo tempo é todo fodão, tá ligado? Ele funciona tanto em cenas de comédia, como nas de ação também. E aquela cena onde é mostrado a luta entre ele e o seu arquirrival é cinema total. A qualidade da animação que a Blue Sky colocou nesse momento fez dele o mais épico de toda a saga. A história desse filme também é algo que gosto muito, pois ele conseguiu superar aquele problema do segundo, onde ele reciclava as tramas do primeiro. Agora é a primeira vez que eles não estão fugindo. No primeiro eles estavam fugindo da Era do Gelo e no segundo das inundações, mas nesse, ao invés de fugir dos dinossauros, eles vão ao encontro deles, o que é um conceito novo para essa saga e que funcionou muito bem, por dinossauros, além de serem muito carismáticos, apresentam uma grande ameaça física para os protagonistas superarem. A trama aqui se divide em alguns pontos.
O Manny está esperando o bebê da Ellie, o Diego está ficando velho e com dificuldades em caçar, e isso deixa a autoestima dele tão abalada que ele sente que não pertence mais ao bando. O que eu gostei muito, pois ver o Diego numa situação meio que de fim de carreira, entre aspas, foi interessante para quem cresceu com esse personagem, já que agora ele tá ficando mais velho e dando ao filme um aspecto Olá, meio de casado. conclusão da saga, entende? o olho E se dele de fato ela tivesse não é acabado tão aqui, verde. teria sido perfeito. Agora tá mais amarelo. O Sid se sente meio solitário depois que o Manny formou uma família e acaba encontrando 3 ovos. Aí ele pensa, vou criar minha família também. E logo ele é sequestrado, movendo a trama para ser um grande resgate do Sid. Outra novidade foi dar uma história pro Scratch, pois agora ele tem um interesse romântico. E eu admito que gostei também, pois a participação dele deixou de ser apenas piadas físicas e passou a ter um propósito a mais. Enfim, Era do Gelo 3 não apresenta o mesmo primor narrativo que foi o primeiro, mas ainda assim consegue sustentar muito bem a história devido a cenas muito boas, subtramas interessantes, personagens legais e uma comédia hilária. Era do Gelo 3 é o que eu considero o filme mais engraçado dessa saga. E sim, ele tem alguns problemas como eu já relatei antes, mas as suas qualidades são tão significativas que conseguem superar todos esses problemas. E na minha concepção consegue superar até mesmo o segundo filme. Foi em 2012 que essa franquia começou a demonstrar sinais de declínio. E embora Era do Gelo Nossa, 4... eu nem lembro desse filme. Eu sei que tem a Tigre lá, né? Não sei se ela fica, é a namorada do Diego, né? Agora, sei lá. Ai, não sei, não lembro desse filme. esteja longe Não lembro, mas também não tenho vontade de rever. Então acho que essa falta de vontade deve explicar muito. de ser um filme ruim, é nesse ponto que os problemas da saga se tornam mais evidentes, resultando em uma queda significativa na qualidade de sua narrativa, o excesso de personagens. Pois aqui chegam simplesmente mais de 10 personagens de uma só vez. A avó do Sid, a filha do Manny, o amigo da filha do Manny, o interesse amoroso da filha do Manny e os seus amigos, a namorada do Diego, Uau! e mais um esquadrão pirata inteiro. Não existe uma necessidade para colocar tanto personagem em uma só história, se ninguém vai ser desenvolvido nessa porra. Aqui a Blue Sky perdeu a mão com... Mas aí eu não acho que você necessariamente precisa desenvolver todo mundo. Pode ser só um personagem secundário. Não tem essa necessidade. Pode ser tipo, aqui é o interesse amoroso. Tá, e não precisa necessariamente abordar tanta coisa. completamente nesse quesito. O que mais me indigna nesse filme é o seu potencial desperdiçado, pois isso aqui poderia ter sido tão bom quanto o terceiro filme. Essa temática de piratas é muito boa. O Capitão Entranha é o melhor vilão que aparece nessa franquia. Sério, as cenas dele são muito boas. A sua sagacidade, aliada à sua rivalidade com o Manny, fazem esse vilão ser muito carismático. Você fica ansioso pra ele se encontrar com o Manny e ver os dois caindo na porrada. E a cena que ele faz o navio sozinho é quase tão boa quanto aquela do terceiro filme que eu falei antes. Essa ideia de separar o bando original numa aventura contra piratas é incrível. E agora você pensa, então por que eu não gostei dessa quarta parte? Simples. Por um motivo, a filha do Manny. Cara, mas é muito chata. Primeiro por ela ser adolescente e ninguém suporta adolescentes, nem os adolescentes suportam a si mesmos, cara, então paciência. A história dela nesse filme é que como ela cresceu sendo, entre aspas, metade gambá, ela tá tendo dificuldades para se enturmar com os mamutes da sua espécie, ao mesmo tempo que tem problemas Da onde saíram esses mamutes? com o Manny por ser super protetor e ter um amigo ouriço que é apaixonado por ela, personagem tão horroroso que nem aparece mais na franquia. Você percebe que tudo que envolve a Amora é uma merda, é como se ela tivesse o toque de Midas ao contrário, tudo que ela toca vira lixo, e isso ainda se repete no quinto filme. Se a trama inteira de Era do Gelo 4 fosse focada no bando principal contra os piratas, além de ser um enredo mais original que ia se diferenciar dos anteriores sem perder nenhum brilho, também deixaria a história do filme simples, focando mais na rivalidade entre o Manny e o Capitão Entranha. E essa rivalidade tem química, mano. Rivalidade com química. Que é isso, Breaking Bad?
dois ótimos personagens. Todos os momentos que o filme foca nessa trama da pirataria são legais, mas dividir o palco com a Amora fazendo besteira faz o filme perder muita qualidade. Embora mesmo com esses problemas, Era do Gelo 4 consegue ser um bom filme. A maior decepção de verdade foi quando chegou o Big Bang. Não a explosão, o filme, porra. A quinta entrega dessa saga, que esse sim é péssimo, não tem uma qualidade sequer. Nesse filme eles adicionam mais personagens, como a Llama egoísta e uma namorada. Ai, sim. A cena deles devolvendo lá o meteoro no vulcão, sei lá. Ai, gente, nada a ver esse filme. Pro Cid. E aqui Era do Gelo se tornou o novo Vai Dar Namoro. Porra, o Manny tem uma namorada, o Diego também, o Scratch e agora até o Cid, cara. Eu que tive que assistir toda essa merda não ganho uma namorada. Mas o Cid ganha? Ah, sacanagem, meu irmão. Isso, o Cid é legal, o Buck retorna pô. nesse quinto filme junto de 3 dicionários. Quer dizer, 3 dinossauros, que são os novos vilões. Inclusive, um deles é dublado pelo meu conterrâneo, o Whindersson Nunes. Ô lugarzinho gelado do cão, ficar aqui encolhidinho nas minhas pernas. Uma vida honesta, roubando, meu posto, você não acha? E mano, fico feliz demais pelo Whindersson ter conseguido esse trabalho, mas ele não é dublador e consequentemente a dublagem dele não ficou boa. O personagem que ele representa já é por si só muito ruim. Toda a história que envolve ele é péssima. A rivalidade deles com o Buck é muito mal implementada. Eles nunca oferecem uma real ameaça para o grupo e o desenvolvimento que eles têm simplesmente não existe, fazendo a conclusão do arco deles ser a pior coisa de toda essa franquia. Há coisas bem mais importantes que o seu orgulho agora. Se você gosta da gente, não deveria matar ele. Você deveria ajudar ele. Ali isso a uma péssima dublagem feita pelo Whindersson Nunes e resulte em Era do Gelo 5, o pior filme dessa saga. Quer dizer, era o pior filme da saga, porque a Disney, mostrando todo o seu mau caratismo, fez o absurdo de comprar a Blue Sky, apenas para fechá-la depois, numa intenção de acabar com a concorrência na marra. A Disney é uma empresa nojenta, pois além de fechar o estúdio, eles ainda lançaram um novo filme que sujou o legado da franquia e que eu me nego a analisar. Indico que vocês nunca Tem mais um? Eu nem sabia. assistam a essa carroça. Isso aqui não vale nem a sua atenção. Então, pro vídeo não ficar demasiado gigantesco, vamos logo pra próxima franquia. Mano, mas você viu, né? Foi o que eu falei da Disney, foi o que eu falei. E eu nem sabia que tinha outro filme, meu Deus, né? Vamos fingir que não existe. Tudo bem. Rapaziada, eu tô vindo aqui rapidão, só pra pedir pra você deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário para ajudar com o engajamento do vídeo. Como eu já fiz uma análise detalhada de toda essa franquia, inclusive te deixo o link aí no card, para esse vídeo vou pautar toda a minha indignação com o declínio dos filmes somente pela ótica da quarta entrega. Dito isso, vamos lá. Acredito que a essa altura do campeonato, a saga Meu Malvado Favorito / Minions se tornou uma espécie de fast food do cinema. Digo isso por causa dos seus roteiros, que parecem que estão inacabados e não possuem o objetivo de contar uma história, com o seu único intuito ser entreter crianças por 90 minutos, tá ligado? Como se fosse um celular para elas usarem. Seus filmes possuem tantas subtramas que mais parece que você está scrollando a tela do TikTok. Deve ser com o que aconteceu com os Minions, né? Porque parece que as empresas fazem muito isso. Tipo, quando tem um personagem engraçadinho, eles querem sugar o máximo possível. Assistindo a vários Tipo, eu assisti Carros, e eu gosto. Eu gosto muito mais do primeiro. O primeiro eu assisti bastante. O segundo, não gosto muito. O terceiro eu assisti uma vez só. E eu gosto da trama, do que é falado. Só que eu acho que é meio triste. Então, não sei, eu só assisti uma vez e eu fico com aquele receio de reassistir, sabe? Eu quero reassistir, porque eu assisti 300 milhões de vezes o primeiro. Então eu quero assistir os outros. Só que o segundo, esse negócio de espião. E assim, o foco nem é uma Queen. Desculpa, mas não sei. É legal essa trama de espião e tudo mais. Só que eu não sei, sabe? Não é algo que eu tenha vontade de assistir. Eu queria que o segundo filme fosse mais focado no McQueen mesmo, sabe? Talvez desenvolver um pouco mais ele com a Sally, sei lá.
Não sei. O terceiro é bom. Eu gosto desse assunto de envelhecer, sabe? E eu acho que é algo que eu acho que já é falado, só que não muito atualmente. Porque acho que muita gente tem medo de envelhecer e parece que se recusa. Tanto que tem muita gente fazendo 300 milhões de plásticas pra ficar mais novo. E sei lá, mano, parece que se aparecer uma pessoa com rugas na internet, parece que é um absurdo. As pessoas criticam. Sendo que assim, é o destino de todo mundo. Lógico que não vou ser hipócrita e dizer que eu ficaria, lógico, com. Quer dizer, que eu não gostaria, né, de ficar com bigode chinês, cheio de ruga. Não gosto. Mas, literalmente, é uma coisa que todo mundo vai passar. E é igual a esse assunto de pelos. Assim, eu não quero ficar me envolvendo em assuntos. Porque eu acho que eu quero que, pelo menos esse canal secundário, seja mais descontraídos. E eu não quero ficar trazendo assuntos sérios ou ficar debatendo sobre eles aqui. Continuando falando sobre isso, mas é igual a mesma coisa que acontece com pelos. É algo que literalmente todo mundo tem. Todo mundo, todo mundo. Mas é algo que não é naturalizado. Não sei, não é natural, parece. E não sei, gente, não gosto disso. Aí você cria um medo dessas coisas. Um medo não, uma insegurança. Você cria uma insegurança por algo que é normal. Mas não sei, a sociedade. Acho que também hoje em dia também você tem muita. Acho que. Ai, tá porra, mas que meu nariz. Você vê constantemente pessoas, blogueirinhas, sei lá, blogueiros na internet, mudando o rosto, enchendo o rosto de plásticas. Parece que tá se tornando poucas pessoas que têm uma aparência velha, digamos. Velha não, né? Que tem uma aparência madura. Então, parece que as pessoas também não querem chegar nessa aparência madura, porque já não é mais o comum. E aí se torna algo normal, se torna uma insegurança das pessoas. Deu pra entender? Vamos voltar ao vídeo, que senão eu vou ficar falando. Curtas e não ao longa-metragem. No começo do vídeo eu falei sobre sagas que começam com a sua essência para depois se tornarem apenas detalhes. Meu malvado favorito 1 e 2 carregam toda a essência, enquanto Minions 1 e 2 e meu malvado favorito 3 são apenas detalhes. Mas nesse quarto filme, Nossa, é verdade, tinha um filme separado dos Minions, né? Tipo, meu malvado favorito e os Minions. a coisa ficou tão escrachada que não tem essência e nem detalhes. Esse filme não tem nada. Ele simplesmente não existe. Não tem nenhuma linha que cruze as histórias sendo contadas. São apenas esquetes que não chegam a lugar nenhum. É realmente como se fosse um filme tirado do TikTok. O que aquela trama dos Super Minions acrescenta na história? Nada. E o mesmo vale para a história das meninas aprendendo karatê e da Lucy como cabeleireira. Elas não acrescentam nada à trama principal do filme, são apenas encheções de linguiça para o filme ter uma duração de 90 minutos. O roteiro é equivalente a um filme lançado direto pra TV, tá ligado? O vilão do longa fica só passeando de um lado pro outro o filme todo, parece até uma barata tonta, literalmente. E a principal história que tá sendo contada, que é a do Gru com seu filho, não é interessante, pois não tem desenvolvimento nela, e pra variar, ainda enchem um filme com personagens desnecessários. Aquela Pop poderia ter sido facilmente substituída pela Edith, e assim o filme desenvolveria a relação dela com o Gru, que nunca foi explorada antes. Mas não, né? É impossível a Illumination Pô, é verdade, né? Foi muito mais desenvolvida a relação do Gru com a filha mais nova e com a mais velha. A filha do meio é sempre esquecida, né, não gente? querer criar uma boa PQP. narrativa. E todas essas reclamações que eu tenho com o quarto filme, eu também tenho com o terceiro e com Minions 1 e 2. Para mim, tudo isso aí é porcaria. E como não vale a pena ficar repetindo as mesmas críticas para cada filme novo, vou encerrar a análise dessa saga por aqui. Lembrando que eu já fiz um vídeo completo sobre a decadência dela. Depois vai assistir, por favor, mano. Vai me ajudar muito. O terceiro é do gêmeo, não é? Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro de nada. Agora eu vou listar todos os filmes que o bicho vai pegar humilhou no quesito audiência em sua época de lançamento. Inclusive, quando eu reassisti Era do Gelo 2, eu tenho certeza que eu vi esse personagem, o que tá com o chifre quebrado. Eu tenho certeza que eu vi personagens dele lá.
no filme A Era do Gelo 2. Depois assistam e vejam os bichos que estão passando quando eles vão pra aquele pedaço de madeira grandão, sabe? A Casa Monstro, Um Intruso no Formigueiro, Selvagem, Segredo dos Animais e Por Água Abaixo. Isso Selvagem? porque foi a primeira aposta da Sony no ramo das animações, com o seu estúdio Sony Pictures Animation. Na sua primeira tacada, a Sony bateu de frente com a Disney e a DreamWorks de uma só vez, mostrando que ela não chegou para brincadeiras. E anos mais tarde, com o lançamento de Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente viu todo o potencial que a Sony teve para demonstrar. E já vou adiantando que o primeiro filme dessa franquia eu Homem-Aranha da Sony? Não é da Marvel? Não entendi. gostei de verdade, achei ele ótimo. Porém, todas as suas sequências são ridículas. Essa franquia se meteu num buraco tão fundo que acabou virando um desenho do Discovery Kids. Pô, mano, que humilhação. A história do primeiro filme gira em torno de um urso pardo e a sua humana, onde vivem uma vida feliz, até que ele se depara com Elliot, um servo idiota, egoísta, pior personagem dessa franquia. Seus caminhos se cruzam e os dois vão parar na floresta, onde são caçados pelo próprio Trevor Phillips do GTA V, que é um ótimo vilão, pois ele não caça para se alimentar nem nada do tipo, ele caça por prazer, é um verdadeiro lunático disposto a erradicar com os animais, pois acredita que eles querem dominar o mundo. Eu não tô te falando, mano, esse cara é maluco igual ao Trevor. E ele representa uma grande ameaça aos personagens, porque sempre está armado, pronto para meter bala no primeiro que aparecer. Então você sente um certo medo quando ele tá em cena, porque o cara é muito violento. Enfim, Eu não no lembro final do desse filme, filme. o Bug deixa seu egoísmo de lado e aprende o verdadeiro valor da amizade e como a união pode fazer a força. É então que ele se junta aos animais da floresta numa batalha muito boa contra os caçadores, com direito a uma referência a Napoleão Bonaparte. E rapaziada, tem um momento onde ficam só o Bug e o Trevor que me lembrou bastante uma cena de Gato de Botas 2. Vou deixar a comparação aí na tela. E essa não é a única cena marcante desse filme. Também dá pra citar o momento que o forte se rompe e a floresta é inundada. Uma cena que, além de muito bem animada e frenética, consegue reunir quase todos os personagens do filme, inclusive o vilão, que quase manda todo mundo jogar no Vasco com a sua arma. Cena épica que merece ser lembrada. Outro momento marcante acontece quando o Bug encontra uma cabana na floresta e adivinha de quem era essa casa? Do Trevor. E quando ele chega e vê a bagunça que o Bug fez, a animação vira praticamente um filme de terror, com o caçador se aproximando do Bug como se fosse um assassino slasher, tá ligado? E o final, que marca a despedida do Bug com a sua dona, é muito emocionante. E devido a todos esses motivos, O Bicho Vai Pegar Um marcou o ano de 2006 e teve um sucesso merecido em bilheterias, arrecadando em torno de 200 milhões de dólares. Ele não é perfeito. O Elliot, por exemplo, é um personagem muito ruim, que se inspira no estereótipo de personagens idiotas, como o Sid e o Burro, mas sem chegar nem perto do carisma desses dois. E a trama desse filme também não é a mais original do mundo, pois essa dupla de um personagem ranzinza e um personagem irritante já aconteceu em diversos longas, como Shrek e Era do Gelo. E essa história de um animal criado por humanos, tendo que se adaptar na selva, já foi vista em Madagascar. Mas isso são apenas observações que não prejudicam as qualidades desse filme. O fato dos animais se enquadrarem em grupos de suas espécies e terem uma relação não tão amigável entre esses grupos me lembrou até um pouco o Robô Selvagem, que é uma obra-prima da DreamWorks. E também utiliza isso de separar as espécies em grupos como se fosse uma grande cidade, tá ligado? Enfim, eu realmente gostei bastante de O Bicho Vai Pegar Um. E é com tristeza que digo a vocês que a decadência dessa saga começou logo no seu segundo filme, que de início já se percebe uma queda drástica em sua animação. Isso porque esse segundo não foi para os cinemas, sendo lançado direto em home video. E isso dá pra perceber tanto na sua animação como no seu roteiro, que é infinitamente inferior ao do primeiro. O Bug, por exemplo, aqui se torna um coadjuvante. A sua dona não é nem sequer mencionada em nenhum momento. Tipo, ela era meio que a mãe dele. E agora o personagem parece que nem lembra mais dela. Aqui a trama se divide. E quem se torna um dos principais Nossa, parece agora que é o... falta algo, né, nessa animação. Só que o
que parece que não foi renderizado, na verdade. Salsicha, que aqui encontra um grupo de animais de estimação que odeia os animais selvagens. Uma premissa que poderia ser sim muito boa, caso tivesse um bom roteiro conduzindo, coisa que não acontece. E como se essa história dos animais domésticos não fosse ridículo o suficiente, aqui vemos o Elliot mais uma vez sendo um completo babaca, pois no meio do seu casamento ele decide abandonar a sua noiva porque acha que casamento é uma prisão. Do nada o cara manda essa. Ele passou o primeiro filme inteiro tentando conquistar a Gisele e quando finalmente ele consegue casar com ela, ele decide que vai comprar cigarro. Eu realmente não entendo como os roteiristas querem que o público simpatize com um personagem tão idiota. O cara é tóxico com todos à sua volta. Ele é tóxico com seu amigo no primeiro filme, com a sua mulher no segundo e com seus filhos no terceiro. E o pior é que esse maldito ainda aparece naquele jogo lendário de tá dando onda pro PS2. Quem lembra? No primeiro filme, Não o vilão lembro. era um caçador que dava medo cada vez que aparecia em tela. E no segundo é um poodle mimado. Olha a queda de qualidade de apenas um filme para o outro. Os novos personagens não têm nenhuma função na trama, a não ser fazer cenas de humor, que nem são tão boas assim. Aqui ficou claro que eles não tentaram ser igual ao primeiro no quesito funcionar tanto para crianças como para adultos, dando um foco quase que exclusivo para o público infantil, com menos trabalho em roteiro e mais trabalho em animar vários animais em tela ao mesmo tempo, para ser divertido, entre aspas, para os mais jovens. O resultado desse segundo filme foi uma bomba, e qualquer maluco pensaria que o melhor a se fazer agora era abandonar logo essa franquia. Mas a Sony, gananciosa como sempre, quis continuar a lançar filmes para DVD, e é em 2011 que é lançado O Bicho Vai Pegar 3, e que consegue ser ainda pior que o segundo. Esse filme é um lixo, sério, não tem outra palavra para descrever. É tão ruim que chega a ser doloroso, tá ligado? Mas vamos por partes. O filme começa com o Bug dando uma de Meus Manny olhos e estão ficando secos. triste por ele ser o único urso da floresta. E pra falar a verdade, até dava pra fazer um bom filme com essa premissa. Mas assim como o segundo, tudo aqui é tratado da maneira mais superficial possível. Os personagens parecem apenas caricaturas de suas versões passadas. Eles não carregam mais nenhuma essência. Se tornaram apenas detalhes do que já foram um dia. O Bug agora se sente sozinho porque o Elliot se tornou o papai de 3 filhos. E aqui toda a história é um grande desperdício, pois agora seria um ótimo momento para dar uma redenção ao Elliot, podendo fazer um arco dele aprendendo a ser um bom pai. Mas não, aqui vemos apenas piadas absurdas em cima de piadas absurdas, e que não são engraçadas, com o Elliot se tornando um personagem pior a cada filme. Eu achei que isso era impossível, cara. O Bug acaba encontrando um circo no meio da floresta, que estava fazendo uma apresentação com ursos. E é a grande oportunidade dele conhecer mais da sua espécie. Ele conhece um urso idêntico a ele, mas com cabelo espetado, e decide inverter os papéis, para o Bug ir para o circo e o outro urso ir para a floresta. O Bug, que não é bobo nem nada, aproveita a chance para dar em cima da ursa que morava no circo, e como se a trama já não fosse desinteressante o suficiente, agora o filme passa a ter romance, um romance bem mal desenvolvido, diga-se de passagem. E assim, não quero entrar muito em detalhes, mas o roteiro desse filme é uma piada. Aqui as atitudes dos personagens não fazem o menor sentido. O urso que troca de lugar com o Bug, por exemplo, é o grande vilão da história, porque ele é um babaca completo que mente pra todo mundo. Ele chega na floresta e começa a escravizar os animais, bancando o ditador, sabe? E aí no final, do nada, ele se arrepende de tudo e volta pro circo, porque sentiu saudades do seu amigo de lá, que é uma lhama. Não houve um desenvolvimento para ele tomar essa atitude, e isso ocorre em todas as tramas que o filme conta. As coisas que os personagens fazem não tem sentido. Acredito que esse lixo consegue ser até pior que Meu Malvado Favorito 4. Melhor que cantar com amigos não há nada. Eu não aguento mais viver. Em 2016, chegava ao home video o quarto e último filme de O Bicho Vai Pegar. A essa altura do campeonato, essa franquia tinha sido completamente... Gente, não sei o que dizer porque não lembro desse filme. Acho que eu só assisti o primeiro, mas não sei, não lembro, então
Não tenho o que dizer, não tenho o que agregar a nada. Esquecida. E esse quarto aqui foi só pra fechar o caixão mesmo. Eu considero ele melhor que o segundo e que o terceiro por alguns motivos. Mas não se engane, ainda assim ele é um péssimo filme. Algo que supera os seus antecessores é a sua animação, que está um pouco melhor. Agora a história é meio que um especial de terror. Os amigos estão reunidos em uma floresta. Elliot começa a contar histórias assustadoras. E o Boogie fica morrendo de medo quando escuta o conto de um tal lobisomem. Elliot, idiota como sempre, decide que a melhor forma de ajudar o seu parceiro é o assustando para ele superar o medo. E aqui vemos mais um exemplo de potencial desperdiçado, pois a história acompanha apenas 3 personagens, abrindo uma margem muito grande para desenvolvê-los, pois aqui não tem 1 milhão de personagens para atrapalhar a narrativa. Esses personagens seriam o Elliot, o Salsicha e o Boogie. E outra coisa interessante é o retorno do vilão do primeiro filme, que foi um dos melhores personagens daquele longa. E as coisas legais que atiçaram a minha atenção não param, pois aqui finalmente fazem uma menção à ex-cuidadora do Boogie. Pô cara, ela era praticamente a mãe dele e nunca mais tinha sido nem mencionada, o que eu achava muito paia. Mas agora ela... Nossa, nada pra dizer, mas eu adoro essa música de fundo do Como Treinar Seu Dragão. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Torna em flashbacks e em um pesadelo que o Boogie teve. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, o filme mostra Nossa, que engraçado isso aí. logo a sua real identidade e as coisas ruins começam a aparecer. Primeiro que aquele núcleo de 3 personagens que eu havia elogiado logo se desmancha e o filme não sabe pra onde vai. Ele fica indo e voltando na história, quebrando totalmente a imersão. E o caçador aqui serve apenas como alívio cômico, trazendo ainda 2 personagens muito mal animados e que também são só alívios cômicos. É perceptível que esse filme era pra ter sido apenas mais um especial de Halloween iguais ao de Shrek, por exemplo, mas por algum motivo decidiram alongar isso por quase 90 minutos só com encheção de linguiça. Acredito que não vale a pena dar muitos detalhes da história, porque ela é bem fraca. No final do filme, o Boogie derrota o caçador de forma humilhante e o tal lobisomem de fato aparece, mas ele nem é do mal, aparece só para encerrar o filme com um musical. Essa franquia começou de uma ótima forma, pois o seu primeiro filme é muito bom, mas ele, como fez muito sucesso em DVD, a Sony fez todas as suas sequências serem em DVD, e o resultado disso é menos orçamento tanto para animação como para roteiro, e logo menos qualidade no geral. Uma pena, pois o primeiro filme é muito bom, e as suas sequências meio que mancharam um possível legado que ele poderia ter. Nossa, esse é foda, hein? O primeiro Hotel Transilvânia chegou em 2012 e eu adoro esse filme. Sim. Adoro como eles Não dá para esconder. Esqueci o resto. explora a relação pai e filha de uma maneira muito carismática. E tão carismático quanto é a maneira que o filme desenvolve a relação entre o Drácula e o Johnny, ou melhor, entre os monstros e os humanos. O filme passa uma mensagem sobre aprender a aceitar as diferenças e abraçar a igualdade. Sim, aqui, Drácula, muito bom, interpretado muito bem pelo Adam Sandler, cria um hotel para que os monstros possam descansar em paz. Não morrer, só dormir mesmo, tá ligado? Um humano chega, se apaixona pela filha dele, vai embora, volta e no final todo mundo se dá bem. Pode até parecer que é uma história clichê, e é, mas como eu já falei antes, não tem problema um filme ter uma história simples, contando que ela seja bem desenvolvida. Não Sim. importa se é um arroz com feijão, sabe? Contando que o arroz e o feijão sejam bem feitos. Não, mas tem dia que o arroz e feijão tá ok. Mas tem dia que o arroz e feijão tá muito bom, gente. Tá ótimo, não sei, sabe? Ou às vezes é fome. Mas vocês conseguem sentir essa diferença? E Hotel Transilvânia, apesar de várias piadas muito bestas, consegue em si contar e desenvolver uma ótima narrativa. E tem uma parte desse filme que me lembrou até Kung Fu Panda, com aquele paradoxo do vidente, tá ligado? Pois o Drácula, na tentativa de afastar sua filha dos humanos, acaba atraindo um humano no mesmo momento, lembrando a passagem de Uguay. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. E o destino do Drácula era um
reunir a humanidade com os monstros, que veio a acontecer totalmente por causa da sua vontade de separar sua filha dos humanos. Outro tópico muito marcante dessa história é o flashback sobre o nascimento da Mavis, que explica a causa do ódio do Drácula para com a humanidade, pois foram as pessoas que mataram sua esposa, enquanto ele tentava a paz. Uma cena muito triste e que convence o público sobre o porquê do Drácula ser tão superprotetor. Dá pra perceber que esse filme carrega uma grande essência e que, mesmo cheio de piadas questionáveis, consegue sustentar uma ótima narrativa por causa do ótimo desenvolvimento que os personagens têm. A Sony, como sempre, gananciosa. E o pior é que coisas assim, no geral, sempre dá certo, né? Tipo, você faz uma coisa super engraçada, mas também algo muito sério. Eu ia falar Jujutsu Kaisen, mas não sei se... normalmente animes assim é sempre tipo, uau, graça, depois, pum, assunto sério, pum, todo mundo morre, pum. Percebeu que essa nova franquia poderia render muita grana, e rendeu, com cada filme novo fazendo mais dinheiro que o anterior. E pra ser sincero, acredito que nenhum filme dessa saga seja péssimo, como aconteceu em O Bicho Vai Pegar 2 e 3, e Meu Malvado Favorito 3 e 4, pois sempre eles pelo menos tentam colocar alguma mínima essência que a saga já teve um dia. O quarto filme, por exemplo, em sua abertura, mostra o Drácula cantando a música Just the Two of Us. E sim, eu sei que ele é o pior filme da franquia, mas cenas como essa Acho que eu não assisti esse filme. ressaltam alguns pontos da essência que a saga construiu, e para mim, ajudam a dar um pouco mais de carisma pro filme, diferente de outros dessa lista, que não tem sequer nenhum ponto positivo em toda sua construção. Isso não significa que ele seja um bom filme, pois tem várias coisas chatas nele, como do nada o Drácula ficar com raiva do Johnny, sendo que a relação deles tinha sido tão bem construída no primeiro filme, que mais parece um grande furo de roteiro. E de novo, várias e várias piadas escatológicas e uma dança no final, por que não? O segundo e o terceiro filme também possuem pontos positivos, que ajudam a dar um significado a eles. O 2, por exemplo, se aprofunda na relação do Drácula como avô, e eu acho bem interessante o desenvolvimento da relação dele com o seu neto. E gosto também da aparição do pai dele, como um vampiro mais conservador. Achei o personagem interessante e deixou o clímax do filme mais empolgante. O terceiro já é bem pior, pois o Drácula se apaixona, algo que eu não gostei, pois ele sempre tinha demonstrado muito respeito para com a sua ex-esposa. E eu não sei o que acontece, mas a animação também mudou, né? Tipo, parece que eles estão sempre de ladinho, sei lá, não sei explicar. Aqui acho que a franquia tomou rumos que não deveria, mas de qualquer forma, até que a relação dessa nova personagem com o Drácula é legal. Ela é neta do Van Helsing, sim, aquele mesmo, e começa tentando matar o Drácula, mas acaba percebendo que ela tinha sido manipulada pelo seu avô o tempo todo, e vê que o Drácula na verdade é muito gente boa. Então, em resumo, essa franquia sim piorou bastante desde o seu primeiro, mas ela nunca chegou a ter um filme péssimo. Eu não Agora gosto vou dar do uma segundo. nota para cada do filme. terceiro. Eu não gosto desse aí que ele conhece ela. Montar um ranking sobre qual é a melhor saga. Aproveite para deixar suas notas e os seus rankings aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos. Era do Gelo 1 é um filme perfeito, nota 10. Concordo. Era do Gelo 2 é um filme muito bom, nota 8,5. Concordo. Era do Gelo 3 é um ótimo filme, nota 9. Discordo, eu acho que é 10. Eu gosto desse filme. Eu sei que ele falou de ter muitos personagens, eu tô olhando pra lá de novo. Eu sei que ele falou da questão de ter muitos personagens, mas não sei. Eu só daria 9 pro terceiro por causa do final. Porque no final derrubam o Buck. É Bucky, o dragão branco? Ou dragão, o dinossauro branco? Eu não sei, tipo, no final ele cai lá, só que aí aparentemente ele tá vivo. E aí no final Não, o Bucky é a doninha. Enfim, o dinossauro branco lá. Aí o Bucky aparece montado nele. Não sei, Mas eu acho um bom filme, eu gosto. Gelo 4 é um filme legal, nota 7. Esse eu não lembro. Eu não vou dar nota pelos que eu não lembro. Era do Gelo 5 é uma bomba, nota 4. O 5 é o do Big Bang. E Era do Gelo 6 é uma atrocidade, que não merece nem ter uma nota. Mas
nota 1. Meu Malvado Favorito 1 é um filme perfeito. 10. Nota 10. O 2 é um filme muito bom. Nota 8,5. O 2 é 8? Ah, eu não lembro muito do 2, mas eu acho que é um bom filme. Eu daria 9. 9, porque eu não lembro muito bem. 3 é um lixo, nota 4. E o 4 é uma aberração, nota Eu não lembro do terceiro, então eu vou concordar com ele. A continuação também, vou concordar com ele, porque 3. não E não, como não eu sei lembro. que Não vou levar assisti muito esse. hate aí nos comentários por causa dessas notas, nem vou dar minha opinião sobre Minions 1 e 2. São lixos também. O Bicho Vai Pegar 1 é muito bom, nota 8,5. O segundo é muito ruim, nota 3,5. O terceiro é pior ainda, nota 3. E uma curiosidade é que o Bicho Vai Pegar 1 copiou Madagascar 1. E Madagascar 3 copiou o Bicho Vai Pegar 3. Pois os dois se passam em um circo e o Bicho Vai Pegar 3 saiu 1 ano e meio antes de Madagascar 3. É, eu vi isso aí, em DreamWorks. Mas o Madagascar... É muito como falar Madagascar. Madagascar. Mas o terceiro é muito bom. Porém, Madagascar 3 é 1000 vezes melhor do que o Bicho Vai Pegar 3, né? Sim, Convenhamos. é. O Bicho Vai Obrigada, Pegar 4 obrigada. é um pouco melhor que os antecessores, mas ainda é podre, nota 4. Hotel Transilvânia 1 é um ótimo 10. filme, nota 9. O 2 9? Por quê? Não, justifique sua resposta. Pra mim é 10. é um filme legal, nota 7,5. O O 2 eu não lembro. Mas eu daria 8,5. 3 é um filme medíocre, nota 6. Eu não gosto dele. Nota 5. E o 4 é o pior de todos, nota 5. Não assisti esse. E esse é o ranking das sagas. Em primeiro lugar está Era do Gelo, como a melhor franquia dessa lista, pois o seu primeiro filme é um clássico das animações, que marcou toda uma geração. Na minha infância era uma das franquias que eu mais gostava, e com certeza merece o seu primeiro lugar na lista, pois tem ótimos personagens, um humor muito engraçado e vários momentos fascinantes. Em segundo lugar fica Hotel Gente, tô cutucando meu queixo porque tava doendo e eu acabei de ver que tem uma espinha aqui embaixo. Transilvânia. É um pouco complicado pra mim colocar Hotel Transilvânia na frente de Meu Malvado Favorito, pois Meu Malvado Favorito 1 é um filme nota 10 e Hotel Transilvânia não possui nenhum filme nota 10. Mas, porém, eu quero ser um pouco justo, sabe? E como Hotel Transilvânia não possui nenhum filme péssimo e Meu Malvado Favorito possui 2 filmes péssimos, sem contar os Minions, que também são péssimos, eu acredito que o Hotel Transilvânia merece uma posição melhor no ranking. Mas sinta-se livre para discordar de mim aí nos comentários. Ah, eu vou concordar, porque eu não assisti o quarto e eu não lembro do terceiro filme. Mas só pelo que eu ouvi falar, eu acho que eu concordo. Não deve ser nada legal. Coloque seu argumento, mano. Eu realmente quero ler. E se você concordar, coloque aí por que você concorda. Em terceiro lugar aparece Meu Malvado Favorito, com um excelente primeiro filme. Sério, Meu Malvado Favorito 1 é um filme lindo que fala sobre paternidade e adoção de uma maneira muito respeitosa e cativante. Pra mim é uma obra-prima, porém o segundo já diminui muito o seu nível de qualidade, focando muito mais na comédia do que na história, mas ele ainda assim é muito bom. Ele tem um ótimo vilão que é o El Macho, ele consegue desenvolver muito bem a relação do Gru com a Lucy, é um romance bem feito, e os Minions, por mais que eles apareçam mais do que deveriam, a sua trama está diretamente interligada com a história, a trama deles é conectada diretamente com o El Macho, e esse filme é hilário, sério, é muito engraçado. Eu assisti no cinema na época e a galera não parava de rir nem por um segundo, então até esse momento ela estava sendo uma franquia melhor que Hotel Transilvânia. Porém, Meu Malvado Favorito 3 e 4 são tão horrorosos que para mim mancharam completamente o legado dessa franquia, e por isso fica uma posição abaixo de Hotel Transilvânia. E ressaltando por que Meu Malvado Favorito 3 e 4 eu considero tão ruins, é só lembrar de algumas coisas. Por exemplo, no terceiro filme, os Minions têm uma trama que não tem nenhum tipo de conexão com a história e que praticamente não é uma história sendo contada. Ali na prisão são basicamente vários curtas juntos, o que prejudica muito a narrativa. O filme perde muito tempo mostrando algo que não tem relevância. O irmão do Gru também é um personagem muito ruim, ele mais parece um Minion fantasiado de humano.
a Lucy é completamente descartada, subtramas demais e desnecessárias, como a Agnes e a Edith indo atrás do unicórnio, algo que não acrescenta em nada e que não é interessante, e a Lucy e a Margot interagindo com aquele menino do queijo. Cara, essas subtramas, além de não contribuírem em nada para a narrativa, simplesmente não tem graça, elas não são legais. É como se esse filme fosse vários episódios de uma série de televisão juntos, entendeu? Porque as histórias praticamente não se relacionam. E em último lugar da lista vem O Bicho Vai Pegar, que possui apenas um filme bom, que nem chega a ser ótimo, mas é muito bom sim, só que todas as suas sequências foram logo jogadas para DVD, fazendo com que fosse uma pior do que a outra. A Sony realmente não soube organizar essa franquia e fez ela se prejudicar totalmente a partir do segundo filme. Realmente. Eu esqueci quando que foi lançado O Bicho Vai Pegar, mas se não fosse em DVD, seria no cinema, né? Que deveria ter lançado. Uma tristeza. E agora é a sua vez de deixar o seu ranking e as suas notas aí nos comentários. Eu realmente quero muito saber a opinião de vocês sobre o assunto. Por favor, rapaziada, deixe sua opinião aí sobre a Era do Gelo, sobre meu malvado favorito, por que você gosta, por que você não gosta. Eu realmente quero ler a opinião de vocês, tá ligado? E é isso. Mais um vídeo vai chegando ao final. Deixe o seu like, por favor, vai me ajudar muito. E não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, para você ficar por dentro dos bastidores do canal. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau! É isso, eu já falei o meu rank aí, e eu também, gente, falei demais, então também não vou me estender aqui no final. O vídeo original vai estar aí no card e vai estar na descrição. Muito obrigado, Pericles, pelo vídeo, parabéns também, né? E é isso, gente, até o próximo, tchau, tchau!